Era 2015 e eu estava fazendo um mochilão pelo leste europeu. Ou seja, já havia conhecido Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Croácia. E eu estava agora na Eslovênia. Ljubljana, capital. Decidi então conhecer o norte da Itália, que fica ali ao lado. A primeira cidade e a mais próxima de Ljubljana é Veneza. E eu queria muito conhecer Veneza. Fui de ônibus, travessia pela fronteira livre. Em Veneza eu fiquei 3 dias. Foi quando eu percebi que é caro fazer turismo na Itália. Mas era tarde demais. Quando eu percebi, eu já não tinha mais recurso financeiro nenhum para prosseguir viagem pelo norte do país. Para quem conhece a Itália, sabe que o norte tem os transportes terrestres mais caros da Europa, principalmente trem. Veneza, Florença era a minha ideia inicial, mas eu não tinha a menor hipótese de eu realizar essa viagem. A única opção que sobrou foi Veneza, Bolonha. Decidi então ir para Bolonha. Não tinha nada a perder. E no fim das contas era uma cidade interessante, como qualquer outra cidade italiana. Mas Bolonha foi uma experiência que eu nunca mais me esqueci, por inúmeros aspectos sensoriais. O hostel que eu reservei, eu não liguei para as imagens dele, nem para as notas positivas e negativas. O aspecto financeiro prevaleceu. Era o hostel mais em conta. Quando eu cheguei lá, eu percebi que o prédio era um hospital psiquiátrico, vulgo manicômio. Eu lembro que tinha um corredor comprido, um prédio de mais ou menos 2, 3 andares e um subsolo. E era muito escuro o corredor, principalmente do meu quarto. O meu quarto era grande, comprido, realmente um quarto de enfermaria. E eu estava sozinho nessa noite. Nas 2, 3 noites que eu passei. Eu me lembro que o primeiro dia, quando eu acordei, estava tocando aquela famosa canção Bella Ciao. Vinha de uma caixa de som ao longe, parecia um tipo de manifestação. E como a canção ela é curta, ela repete todo o tempo o refrão. Eu lembro que a manifestação começou por volta de 8 da manhã e eu fui me levantar às 10. Significa que eu fiquei 2 horas ouvindo Bella Ciao enquanto dormia. E quando você passa muito tempo ouvindo uma coisa repetitiva enquanto dorme, eventualmente você sonha com isso. Então quando eu ouço Bella Ciao, automaticamente eu me lembro de Bolonha. Até hoje. Era uma manifestação política, porque depois das 10 começaram alguns discursos bastante inflamados, que pareciam de esquerda. Alguma coisa sobre a população, sobre direitos. Eu não sei italiano, mas pra mim fazia sentido aquilo. Mas eu não pude ver a manifestação pela janela, porque a janela era muito alta do quarto. E também não fui à rua pra ver uma manifestação cujo conteúdo não entenderia. Eu não tinha dinheiro para comer em restaurantes turísticos de Bolonha. E também não pude conhecer a famosa macarronada à bolonhesa. Então, por incrível que pareça, assim, eu fui a Bolonha e não comi macarrão à bolonhesa. Assim como também não comi os presuntos, os queijos e todos os outros produtos que Bolonha produz. Eu comi Burger King, que era o que cabia no bolso. Então, depois de lanchar, eu ia visitar essas lojas de frios e os restaurantes. Então, quando se fala em alimentação em Bolonha, eu lembro do cheiro dos presuntos, dos queijos, dos salames, dos macarrões, dos pratos italianos, mas o gosto que me vem à memória é o de Burger King. Globalização. Por falar em globalização, eu me lembro também de uma garota. Ela era chinesa. Estava temporariamente em Bolonha, na Itália. No dia seguinte, iria pegar um voo para Portugal para assistir um show da banda alemã Kraftwerk. E ela conversava em inglês
com um brasileiro que estava vindo da Eslovênia. Mas globalização, que isso é impossível. Eu me lembro que essa garota, ela não parava de fumar, nem por um minuto. Ela acendia um cigarro com o final do cigarro anterior. Então eu tive muito pouco diálogo com ela, por incrível que pareça, porque ela realmente não parava de fumar, nem mesmo para conversar. A marca do cigarro não me recordo, mas não era chinês, tampouco italiano. Em Bolonha, eu me lembro certa vez, e foi a memória que talvez mais tenha me pegado, algo que eu não tinha a menor noção na época. Uma noite, eu decidi conhecer melhor a estrutura do hostel, que tão estranho era. Então eu decidi conhecer o subsolo do prédio, para ver afinal de contas o que tinha lá. Era bastante sombrio, era de noite. E eu então decidi descer as escadas. Era um espaço enorme, amplo, escuro. Uma salinha de TV bem ao fundo. Uma TV 15, 20 polegadas que estava transmitindo desenho animado. E uma máquina de snacks, para que as pessoas possam colocar moedas e comer lá. Isso é bastante típico em hostels europeus e também é fruto da globalização. Quando eu entrei na sala, tinham mais ou menos 10, 15 pessoas. 10 ou 15 pessoas vindas da África, eram africanos. Falavam uma língua ou um dialeto que eu não conseguia entender, evidentemente. Não era italiano, também não era inglês, não era nada que eu tivesse ouvido antes. Eu não tive condições de falar com eles, porque, diferentemente da chinesa, quando tirava o cigarro para falar um bom inglês, eles não sabiam falar inglês. E também não tentaram falar italiano. O que me permite presumir que eles não falam italiano. Eles olharam muito assustados para mim. Muito. Parecia que eu era alguma autoridade, algum tipo de guarda policial, fiscal, alguma coisa que botou muito medo neles. Eles olhavam para mim com olhos saltados, arregalados, como se tivessem sido flagrados. Eles estavam reunidos, homens com blusas polo, manga curta, marrom, bege, mulheres com turbante e vestidos floridos, coloridos, e mais ou menos 5, 6 crianças assistindo o desenho que passava na TV. Eles conversavam em voz baixa e lanchavam. Eles lanchavam alguma coisa que eu não sei o que era. Um tempero forte. Não sei se eles fizeram aquilo na cozinha. Eu não conhecia a cozinha do hostel. Mas parecia que eles estavam morando lá. Não estavam a turismo. Presumi isso não apenas pelos hábitos que eles já tinham e com a familiaridade que eles tinham com a cozinha do hostel, mas também porque uma vez eu encontrei o quarto onde eles estavam entreaberto e tinha muitas malas, muitas bolsas e alguns panos enrolados, alguns no chão, muitos sapatos. Era um quarto muito grande, então eles estavam certamente ali há mais de um mês, mais ou menos. E eu não entendi, mas eu achei ok. Eles pareciam felizes, embora assustados no início. Eu dei um sorriso e apontei para a máquina de snack, tentando dizer que eu iria só comer algo. Mas depois eles começaram a ficar tranquilos e, de fato, peguei um snack, comi com eles, sem conversar nada. Era impossível. Depois eu fui ver a TV, que de fato estava passando desenho, as crianças estavam super ok, desenhando, brincando, conversando em voz alta, os pais
mais silenciosos, receosos, e decidi subir para dormir. Era abril de 2015, 15 de abril de 2015. Em maio desse mesmo ano, uma embarcação com 400 africanos naufragou na costa italiana e precisaram ser resgatados, alguns sem vida. Meses antes disso, já 2.000 africanos também naufragaram na costa italiana e muitos outros passariam pelo mesmo destino. Em outubro, 600 pessoas foram resgatadas também na costa italiana. Eu ainda não sabia disso, mas eu estava assistindo uma passagem bastante importante da história. 2015 foi marcado pelas tragédias das imigrações desesperadas de africanos vindos da Líbia em direção à Itália. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. O objetivo dessa série Crônicas de Viagem é resgatar algumas das minhas memórias, algumas das minhas experiências viajando para o exterior, porque afinal de contas tem um aspecto da memória mesmo. A gente com o tempo vai esquecendo de tudo que viu e vivenciou nas viagens. Então, muito obrigado por você que assistiu esse conteúdo até o final. Outros vídeos com outras histórias vou estar gravando aí nos próximos meses. E a minha sugestão para você que é viajante também, tem um hábito de viajar, seja pelo Brasil ou pelo exterior, é que também registre suas memórias. Registre por escrito, registre em fotos, registre em vídeo. E também, se possível, quando voltar para casa, registre essas histórias de forma sensorial, assim como eu fiz, ou seja, sons, sabores, olfato, certo? É bom porque facilita com o tempo você retomar essas lembranças e é muito gostoso de vez em quando a gente revisitá-las. Então, muito obrigado por ter assistido esse conteúdo até o final. Se você é nosso seguidor, agradeço, compartilhe com seus contatos. Se você não é inscrito ainda no canal Grandes Destinos, por favor, inscreva-se, curta esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, comente, ative o sininho e nosso Instagram, se você não segue, é @canal Grandes Destinos. Meu nome é Paulo Vitor Fanaia e muito obrigado.